Olá, meu amigo da loja do concurseiro, mais precisamente você que vai fazer o concurso público do Tribunal de Justiça do Maranhão. Faltam apenas 32 dias para a tua prova, tá? E não é motivo de desespero não. Principalmente para você que está se preparando com a loja do concurseiro. Você sabe que a loja do concurseiro, dentro da sua estratégia para te levar à aprovação, nós estamos publicando aqui 50 dicas sobre o teu edital. A gente começou faltando 50 dias, agora só faltam 32. E todo dia tem um professor aqui que às 10 horas da manhã entra no nosso canal da Loja do Concurseiro te dando dicas para você se preparar com bastante qualidade para esse concurso público. Eu sou o professor Gilson Fernandes, sou professor de informática da Loja do Concurseiro, tá? O teu edital pede que você tenha noções sobre informática, o edital bastante tranquilo, no que diz respeito à minha disciplina. E hoje nós vamos trabalhar uma dica sobre segurança da informação. Dentro do edital, tu precisa ter noções sobre segurança. E tu sabe que segurança da informação é uma política que a empresa implementa. E eu pensei um tópico de segurança da informação que é backup, tá? Então, nossa dica de hoje é segurança da informação. Dentro da segurança da informação, nós vamos te dar uma dica sobre backup. Preste bem atenção. Backup, para a área de informática, é uma forma de proteger a informação contra dois tipos de sinistros: perda e sequestro, tá? A informação ela pode ser perdida caso o dispositivo de armazenamento onde ela esteja armazenada dê algum problema. Equipamento eletrônico dá problema quando você menos espera. Se tiver uma mídia ótica, pode ser perdida essa mídia ótica. Se a informação está armazenada numa fita, também pode dar problema. Então você tem uma cópia de segurança. Caso um HD de um computador dê algum problema, você pode restaurar. Tá? Então, contra a perda, você tem uma cópia de segurança para restauração. Só que o backup ele pode ser muito importante e interessante no que diz respeito ao sequestro de dados. Hoje é comum existir sequestro de dados, um tipo de ataque que as empresas sofrem, onde os seus dados são sequestrados através de um tipo de ataque onde é implementado um programinha, um malware chamado de ransomware. O que é o ransomware? Ransomware é um tipo de malware que, ao infectar o sistema, ele criptografa todos os dados. E o responsável pelo ataque, pelo sequestro do dado, cobra um resgate. Tanto o que é ransomware? Ransom, em inglês, é resgate, tá? Ou seja, criptografa os dados e depois se cobra um resgate para esses dados serem descriptografados. Geralmente, o resgate ele é cobrado em Bitcoin. Quando o ransom criptografa tudo que a pessoa tenta acessar o seu sistema, as suas informações, aparece uma mensagem dizendo que os dados estão criptografados, tá? Estão encriptados. E que é necessário pagar um resgate, tá aí lá o número de uma conta, onde a pessoa vai ter que depositar, digamos, $300 em bitcoins. E deu um prazo, tem um reloginho, inclusive, lá, uma contagem regressiva, que se não for pago no prazo estipulado, o ransomware destrói os dados, ou seja, a pessoa vai ter os seus dados destruídos, tá? Então, se os dados foram sequestrados, só tem duas opções: ou paga o resgate, ou restaura, porque você tem uma cópia de segurança, tá claro? Então, backup é uma estratégia de segurança que visa proteger a informação contra perda ou sequestro. Só que antes de uma empresa optar por fazer backup, algumas diretrizes vão ter que ser traçadas, tá? Determinar alguns pontos para que o backup seja realizado. Por exemplo, primeiro, tem que ser determinado o que é interessante backupear, o que é importante eu fazer uma cópia de segurança. Por exemplo, é importante eu fazer a cópia de segurança do meu sistema operacional? Não. Ou então dos aplicativos que eu uso no meu sistema, meus sistemas de informação que eu uso, meus programas. Não, por quê? Se o meu sistema operacional der um problema, se o aplicativo que eu uso der um problema, eu reinstalo. Eu simplesmente reinstalo porque é de fácil acesso, digamos, no sistema operacional. Mas eu preciso fazer um backup da minha folha de pagamentos.
dos meus ativos, tá? Do meu estoque, das minhas prestações, das minhas declarações de imposto de renda, das minhas fórmulas, dos meus produtos. Ou seja, eu preciso ter acesso às minhas informações, de recursos humanos. Então é importante eu fazer backup disso, o que é importante para a minha empresa ou para o meu órgão funcionar, continuar ativo. Além de se determinar o que é importante backupear, precisa-se fazer uma estimativa do tamanho que o backup vai ter. Por que é importante se saber o tamanho do backup para se determinar a mídia onde ele vai ser armazenado? Dependendo do tamanho, você pode usar mídias óticas que começam com 700 mega até 50 giga. Você pode determinar se você vai armazenar aquilo em fita DAT, fita DLT, se você vai enviar aquilo para a nuvem. Ou seja, você vai alugar um espaço no cloud storage, no armazenamento, no armazém de dados nas nuvens e vai ter que mandar esses dados para lá. Então, precisa ter um espaço para esse backup poder ir. Então, é importante se determinar o tamanho que o backup vai ter. Além disso, também é muito importante se definir o período do backup, tá? De quanto em quanto tempo é importante eu fazer o backup? De quanto em quanto tempo meus arquivos vão sofrer algum tipo de alteração? Então, qual vai ser o meu período determinado de backup? E além disso, tá, eu vou ter que definir um tipo de backup. É outra coisa que você tem que entender, que existem tipos de backups que são aplicados na informação. Só que para entender tipo de backup, tu vai ter que entender uma outra coisa. Arquivo de computador, ele tem uma coisa que nós chamamos de atributo. O que são os atributos de um arquivo? Os atributos de um arquivo são as informações do próprio arquivo. Você já deve ter percebido que quando você salva um arquivo, você cria um arquivo, gera-se um monte de informações a respeito desse arquivo. Por exemplo, esse arquivo foi criado pelo usuário tal, na data tal, na hora tal, o tamanho dele é tal, o formato dele é tal, tá? Ou seja, gera-se um monte de informações. Atributo é o que a gente chama em banco de dados de metadados. O que são os metadados? São os dados dos dados. O que são os atributos de um arquivo? São as informações do próprio arquivo. Então, quando um arquivo é criado, quais são os atributos? Tamanho, especifica o tamanho que o arquivo vai ter, que o arquivo tem. Proteção, se ele tem algum tipo de código de proteção de acesso. Sei quem é o dono, quem foi que criou esse arquivo. A criação dele, data e hora da criação desse arquivo. Backup, se o arquivo passou ou não passou por backup. É isso que eu quero te chamar a atenção. Nos atributos de um arquivo vai constar se esse arquivo passou ou não passou por uma cópia de segurança. Vão ser ativados nesse arquivo que nós chamamos de flag. O que é o flag? Flag na tradução literal, bandeira. Então é como se fosse fincado, tá, no arquivo uma bandeirinha, indicando se ele foi ou não foi backupeado, tá? Então é uma das informações que aparecem no atributo, tá? E indica a organização lógica e registro e se ele tem senha para poder ser acessado. Ou seja, essas informações fazem parte dos atributos de um arquivo. Por que é importante saber isso? Porque é justamente através da ativação da flag, se o arquivo passou ou não passou por backup, é que alguns backups serão realizados. Eles vão levar em consideração justamente aquela informação, se o arquivo passou ou não passou por backup, para poder realizar ou não a cópia desse backup. Uma coisa que a gente vai fazer no final dessa dica é resolver uma questão da FCC que fala sobre backup, para você entender onde é que ela vai encaixar esses tipos de backups na tua prova. Tá claro? Então, primeiro tu tem que saber o que é atributo de um arquivo. São as informações do próprio arquivo. Só que backup tem tipo. Por exemplo, um dos backups mais comuns que é realizado é um backup chamado de backup de cópia. O backup de cópia é o backup mais simples. O backup de cópia é simplesmente a duplicação da informação, tá? Esse tipo de backup não interfere no atributo. Justo, como assim interfere no atributo? Entenda o seguinte, quando o arquivo ele é criado, tá? Tem as informações, esse arquivo foi criado pelo usuário tal, na data tal, na hora tal. Aí você vai lá, no momento que você altera um arquivo, você altera esses atributos. Por quê?
O arquivo foi criado pelo usuário tal, na data tal, na hora tal, o tamanho dele é tal, tá? Por aí. No momento que você altera o arquivo, aí já muda o atributo. Esse arquivo foi alterado pelo usuário tal, na data tal, na hora tal. Ou seja, no que você mexe no arquivo, você mexe no atributo. E alguns tipos de backups vão se orientar justamente pelas informações do atributo, se ele foi ou não foi alterado. O backup de cópia, ele não mexe nos atributos, tá? Ele simplesmente duplica o arquivo. Olha, o simples fato de você pegar fotos que estão em digamos, num celular ou numa câmera digital e gravá-los em um CDR, em um DVD-R, você já está fazendo uma cópia de segurança. Isso é simplesmente um backup de cópia, onde as informações são simplesmente duplicadas. Mas tem outros tipos de backups que você vai ter que considerar para fazer a tua prova. Existe um tipo de backup que nós chamamos de backup normal. O que é o backup normal? O backup normal, ele faz a cópia de todos os arquivos marcados para backup e ativa no atributo do arquivo a flag que o arquivo passou por um backup. Ou seja, ele vai lá no atributo do arquivo e escreve lá, esse arquivo passou por um backup. Ou seja, ele enfia uma bandeirinha lá, ele ativa a flag como o arquivo foi backupeado. Então, backup normal, ele faz a cópia dos arquivos marcados para backup e ativa a marcação do arquivo como ele passou por um backup, tá? Só que além do backup normal, eu tenho outro tipo de backup, que é o backup incremental. O backup incremental, ele faz a cópia dos arquivos criados ou alterados após o último backup normal ou incremental e ativa a marcação como o arquivo passou por backup. Deu para entender? Então, o arquivo passou por backup, tá? Normal. Ele foi alterado, ele perde a flag. Então, o incremental vai lá e faz a cópia apenas desses arquivos que foram criados ou alterados após o último backup normal ou incremental. Olha só, eu vou criar aqui uma sequência para você poder entender, tá? Faça de conta que eu tenho aqui uma pasta com 10 arquivos, tá? Eu marco essa minha pasta com os 10 arquivos e aplico nela o backup normal. O backup normal pega essa pasta com os 10 arquivos, faz a cópia desses 10 arquivos. Aí vai lá no atributo desses 10 arquivos e ativa a marcação, como eles passaram por backup, beleza? Só que amanhã, desses 10 arquivos, eu pego 3 arquivos e altero só 3, tá? Se eu aplicar novamente nessa pasta o backup normal, o que ele vai fazer? Vai fazer a cópia dos 10 arquivos, vai lá nos 3 e ativa a marcação. E daí, Gilson? E daí, mano, que eu só mexi em 3. 7 não precisava fazer a cópia, não é? E o detalhe, o backup normal é o maior, porque é o que tem tudo. O backup normal é o que mais demora, tá, a ser realizado. Então eu não precisava fazer o backup dos 7, bastava apenas dos 3, não é isso? Para evitar isso, o que eu faço? Aplico na minha pasta o backup incremental. O backup incremental, ele vai fazer a cópia apenas dos arquivos criados ou alterados após o último backup normal ou incremental e ativa a marcação. Vamos por exemplo? Está aqui minha pasta com os 10 arquivos. Marco a pasta com os 10 arquivos e aplico nela o backup normal. O backup normal pega essa pasta com os 10 arquivos, faz a cópia dos 10 arquivos, vai lá nos 10 arquivos e ativa a marcação como eles passaram por backup, tá? Foram backupeados. Aí amanhã eu pego 3 desses arquivos e altero, tá? Eu alterei o atributo e aplico nessa pasta o incremental. O incremental vai nessa pasta, pega apenas os 3 arquivos que eu alterei, faz a cópia apenas desses 3 arquivos e ativa a marcação como esses 3 arquivos passaram por backup. Deu para entender? Então você tem aqui o backup incremental que faz a cópia dos arquivos criados ou alterados após o último backup normal ou incremental e ativa a marcação do arquivo como ele passou por backup. Só que além do backup incremental, eu tenho outro backup que é o diferencial ou diferenciado, tá? O backup diferencial, ele é irmão gêmeo do incremental, tá? E são gêmeos univitelinos, são idênticos. O backup incremental
faz a mesma, o backup diferencial, desculpa, faz a mesma coisa que o incremental faz, mas mesmo sendo gêmeos, tem alguma coisa que faz que um seja diferente do que o outro, né? Então preste bem atenção. O backup diferencial, ele faz a cópia dos arquivos criados ou alterados após o backup normal ou incremental, mas ele não ativa a flag. Ele não marca o arquivo como ele tenha passado por backup, ele deixa ele desmarcado. Só que ele faz a cópia, não marca o arquivo, mas ele faz um mapeamento dos arquivos que foram feitos do backup normal e registra isso. Tá claro? Ele mapeia os outros backups normal para poder fazer um vínculo de restauração desse arquivo, caso seja necessário. Então vamos fazer a sequência aqui para você entender, tá? Vou repetir a didática para você gravar. Tá aqui minha pasta com os 10 arquivos. Marco essa minha pasta com os 10 arquivos e aplico nela o backup normal. O backup normal vai lá, faz a cópia da pasta com os 10 arquivos, vai no atributo de cada arquivo e ativa a flag, ativa a marcação como eles passaram por backup. Amanhã eu pego 3 arquivos dessa pasta e altero. Aplico na pasta o backup incremental. O backup incremental vai nessa pasta, pega apenas os 3 arquivos que eu alterei, faz a cópia apenas desses 3 arquivos e ativa a marcação como eles passaram por backup. Depois de amanhã, dessa pasta eu pego apenas um arquivo e altero e aplico o diferencial. O diferencial vai lá, faz a cópia apenas desse arquivo que eu alterei, mas ele não marca, ele não ativa a flag como o arquivo passou por backup, mas ele fez o mapeamento de toda a pasta dos arquivos que foram backupeados a partir do normal. Deu para entender? Então, nesse caso aqui, tu tens esses 3 tipos de backups. Além do backup de cópia, tá? Tu tens o backup normal, o incremental e o diferencial. Falei para você que eu vou resolver uma questão da FCC justamente sobre cópia de segurança, mais precisamente sobre backup. Mas eu queria te falar o seguinte: a loja do concurseiro, ela tem um pacote para você se preparar para o concurso público do TJ do Maranhão. Nós temos o nosso curso, tá, completo para técnico de apoio administrativo, um curso completo com exercícios e videoaulas. As videoaulas de todos os assuntos, todos os conteúdos do teu edital, tudo em videoaula e tudo também com exercício. Cada videoaula tu tem exercícios sobre o assunto, é muita videoaula. Nós vamos aplicar durante a tua preparação 2 simulados. O que é isso? Simulado, a gente vai elaborar questões adaptadas ou no padrão da FCC, tá? Parecidas com a da FCC, e vamos aplicar, inclusive, no mesmo formato da tua prova. Vai cair tantas de direito disso, direito administrativo, direito constitucional, português, informática. Nós vamos organizar essa prova com o mesmo formato da prova do edital. Vamos aplicar essa prova para você. 2 dias depois, os professores eles entram com os vídeos fazendo a correção dessa prova. E é simulado mesmo, a gente cria o climão de prova, porque se tu não concordar com o gabarito, tu pode meter recurso. A gente vai analisar o teu recurso, defere ou não o teu recurso, tá claro? Então são 2 simulados. Além dos 2 simulados, nós vamos ter uma revisão final online. Quase 10 dias de aula só para você se estudar, resolvendo questões. Cada professor vem aqui, traz as suas questões referentes à sua disciplina, comenta essas questões. São 10 dias antes da prova para você poder fazer essa revisão. E todo o curso apostilado em PDF. Tu vai receber o teu cadernão em PDF. Todo o curso, tá? Para técnico judiciário de apoio técnico administrativo, por R$ 343. Tu pode, inclusive, dividir isso no teu cartão de crédito. Então, tu já está sentindo como é que a loja do concurseiro, ela trata os projetos que ela entra. A seriedade. E qual é o nosso objetivo com tudo isso? Te aprovar no teu concurso público. Então te prepara com a gente, tem a oportunidade de ser aí funcionário do TJ, de ser servidor do TJ do Maranhão e usa a loja do concurseiro como ferramenta para isso, tá ok? Mas a nossa dica não acabou aqui não, tá? Eu te falei que eu trouxe uma questão da FCC para a gente poder comentar sobre o assunto backup. Presta bem atenção, olha só, essa questão da FCC, ela colocou aqui, olha, com relação aos tipos de backup, um técnico preparou a seguinte tabela de características, vantagens e desvantagens. Ou seja, ele criou uma tabela dos tipos de backups
E depois eu acho que ele quer, olha, ele quer que a gente classifique quais são eles aqui. O técnico classificou os tipos 1, 2 e 3, correta e respectivamente como, olha só, vamos pegar o item 1 aqui. As características. Copia somente os arquivos criados ou alterados desde o último backup. Os arquivos dos quais foram feitos backups são marcados dessa forma. Ora, se ele está fazendo a cópia, olha, somente dos arquivos criados ou alterados desde o último backup, quem é que faz isso? Desde o último backup, criados ou alterados, só desses arquivos? Quem faz isso é o incremental. É o backup incremental que faz isso aqui, olha. Copia somente os arquivos criados ou alterados desde o último backup. Os arquivos dos quais foram feitos backups são marcados dessa forma, ou seja, ele faz a cópia do que foi criado ou alterado do último backup e ativa a marcação. Quais são as vantagens? Requer uma menor quantidade de armazenamento de dados, fornece os backups mais rápidos. Positivo, se ele só vai fazer a cópia dos arquivos criados ou alterados, o tamanho é menor e ele vai ser feito mais rápido. Qual é a desvantagem? A restauração completa do sistema pode levar mais tempo do que para os outros tipos de backup. Isso é uma desvantagem do backup incremental. Então, logo aqui, a gente encaixa no item 1 o backup incremental. Se tu olhar para as assertivas, tu tens aqui, olha, completo, incremental, incremental, diferencial, diferencial. Na dica aqui, o que a gente faz? Se a gente já começa com o número 1 aqui como incremental, só pode ser a letra B ou a letra C. Por quê? A letra A começa com completo. Justo que negócio é esse de completo? É porque o backup normal, ele pode aparecer na tua prova com o nome de backup normal, backup total, backup completo, backup full, tá? Normal, total, completo ou full. Ele tratou aqui como backup completo. Também é o mesmo normal, tá? Então a gente já descarta a letra A, descarta a letra D que ele começa com diferencial e a letra E que ele começa com diferencial. Então a gente fica entre essas duas assertivas, a letra B e a letra C, tá? Mas vamos ver aqui se tem algum critério de desempate aqui na segunda. Copia somente os arquivos criados ou alterados desde o último backup. Os arquivos que já têm um backup não são marcados dessa forma. Olha só. Qual é o backup que faz a cópia e não marca? O backup que faz a cópia e não marca é o diferencial ou diferenciado. Então a gente já vê aqui, olha, na letra C, na letra B, na letra C, olha, incremental, só que aqui ele já coloca o completo. Não é o completo, é o diferencial. Então a grande oportunidade aqui é da ser a letra C, a assertiva correta. Vamos lá. Quais são as vantagens? A recuperação exige a mídia apenas dos últimos backups dos outros tipos, fornece backup mais rápidos, beleza. Quais são as vantagens? A restauração completa do sistema pode levar muito tempo se ocorrerem muitas alterações nos dados. Por que isso pode demorar? Porque lembra que eu falei que ele faz o mapeamento dos backups normal? Então, justamente ele vai consultar esses mapeamentos para poder fazer essa restauração. Então, isso aqui pode levar mais tempo. Então, nós teríamos aqui o backup incremental. Aqui nós teríamos o backup diferencial. Bora ver o número 3. Copia todos os arquivos selecionados e marca cada um deles como já tendo um backup. Ou seja, marca todos os arquivos, faz o backup de todos os arquivos marcados. Tu tens aí o normal ou completo, tá? Tu tens aí o normal ou completo. Então, nós teríamos aqui, olha, o backup incremental, o backup diferencial e o normal, que ele está tratando aqui como completo. Então, nessa questão que a FCC aplicou, tá? A assertiva correta aqui seria a letra C. Vamos só ver quais são as vantagens do normal. Os arquivos são mais fáceis de localizar porque estão na mídia de backup atual. Requer apenas uma mídia ou um conjunto de mídias para a recuperação dos arquivos. Beleza. Qual é a desvantagem? É demorado. Se os arquivos forem alterados com pouca frequência, os backups são quase idênticos. Ele simplesmente faz a cópia de todos os arquivos, independente se foram backupeados ou não. Ele é mais demorado porque ele é o maior, tá claro? É o que tem tudo. Então aqui nós teríamos o backup, a letra C, incremental, diferencial e o completo, tá? Foi a dica que a gente trouxe sobre backup para você. Mas eu ainda tenho uma informação para te trazer. Olha só. A loja do concurseiro está se aproximando da tua prova, né? Ela também te oferece duas possibilidades de preparação. Gilson, eu não quero fazer o curso, eu já estudei bastante, eu quero exercitar. Então tá, nós temos justamente a nossa semana de revisão online.
Nós vamos ter a nossa revisão, ou seja, você vai receber um cadernão com questões e você vai ter professores aqui justamente resolvendo essas questões para você. A nossa revisão online, ela está apenas por R$ 39,00. Não quer fazer o curso? Já está preparado? Faz a nossa revisão final online, tá? Que são as videoaulas disponíveis na semana da prova, uma semana inteira só para você se preparar fazendo a prova. Mas olha só a grande novidade. Toda a equipe da Loja do Concurseiro para o concurso público do TJ do Maranhão vai estar aí numa revisão presencial, na véspera da prova. Nós vamos para aí no sábado, dia 28/9, nós vamos estar no auditório do Hotel Rio Poti, tá? Em São Luís do Maranhão. A gente já tem tradição em fazer esse tipo de revisão aí no Maranhão. Agora não deixa para te inscrever no dia, na hora ou mais próximo. Por quê? Porque a gente lota esses auditórios. Nós lotamos da outra revisão que nós tivemos 2 auditórios, o do Luzeiros e o do Rio Poti, tá? Então agora nós lançamos um módulo para revisão de véspera presencial, o primeiro lote tá de R$ 42,00. Depois de um período, depois que esse lote for terminar, a revisão presencial ela vai para R$ 50,00. Então aproveita, faz a tua inscrição ou para a tua revisão online, tá? E também vai lá com a gente que tu vai passar um dia inteiro com a equipe da Loja do Concurseiro resolvendo questões, fazendo uma revisão final para o grande dia da tua prova. Bacana? Meu querido, são as dicas que a gente trouxe da Loja do Concurseiro para você fazer o teu concurso público do TJ do Maranhão. Procura a Loja do Concurseiro, vai no site da Loja do Concurseiro, www.lojadoconcurseiro.com.br, te inscreve no concurso ou para as nossas revisões, tá? Compra o teu ingresso para a nossa revisão do Rio Poti. Procura a Loja do Concurseiro nas suas redes sociais, nós temos Instagram, nós temos Facebook. Tu tens aqui um canal direto com a Loja do Concurseiro, que é o WhatsApp da Loja do Concurseiro. Vamos ter o maior prazer em atender ali os teus questionamentos através de WhatsApp. Te inscreve no canal da Loja do Concurseiro aqui no YouTube, nós vamos ter essas dicas todos os dias até a véspera da tua prova. E quando tu te inscrever, não esquece de ativar o sininho, para toda vez que as dicas entrarem 10 horas da manhã, todo dia até a véspera da prova, tá? Tu ser avisado de que já tem dica nova para você se preparar. Se tu gostou do vídeo, dá um like aí, tá? Dá um like aí pra gente, incentiva a gente a continuar trazendo esses vídeos para você se preparar para o teu concurso público. Se você ficou até aqui nesse vídeo comigo, muito obrigado pela tua atenção. Eu só tenho a agradecer, tá? Conta com a Loja do Concurseiro e até a nossa próxima dica. Querendo Deus.